Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 11 de outubro, agora na Espanha, meio-dia e 11, no Brasil, 7 e 11 da manhã. Gente, eu tô no gráfico diário da BTC ancorado pela Nasdaq. Por que eu coloquei esse gráfico aqui para vocês? A BTC são esses candles Heikin Nash aqui, ó, e a Nasdaq é essa linha laranja aqui. Por que eu coloquei esse gráfico? Para vocês perceberem o nível de correlação movimentacional entre a BTC e a Nasdaq. Para vocês entenderem que, em que pese a Nasdaq está exponenciando as quedas em relação à BTC, na sexta-feira a Nasdaq tombou quase 4%, a BTC caiu menos 1 e pouquinho, agora a Nasdaq está caindo menos 0,94%, a BTC está menos 0,32%. Em que pese a BTC ter encontrado ali um platô de fundo na base daquele nosso triângulo, o fato é que sem a Nasdaq subir, a BTC também não vai subir. E por que eu estou falando isso? Porque é preciso que o Federal Reserve altere esse viés hawkish que ele está adotando para que a BTC volte a voar, vamos colocar assim. Vocês vejam que quando a Nasdaq sobe lentamente, a BTC voa. Ó, foi o que aconteceu aqui entre setembro de 2021 e novembro de 2021, onde a BTC bateu quase 70 mil dólares. Ó. A Nasdaq subiu de leve e a BTC voou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existe uma força latente compradora para a BTC que é como um vulcão adormecido que está só esperando a Nasdaq lateralizar ou subir devagar. E é preciso essa mudança de postura do Federal Reserve para que a BTC volte a voar. A correlação entre a Nasdaq e a BTC está cada vez maior a cada ciclo. Basicamente, a Bitcoin se comporta como uma ação de tecnologia e é visível essa correlação nesse gráfico aqui da BTC ancorado pela Nasdaq. Lembrando mais uma vez que a Nasdaq é essa linha laranja ou abóbora e a BTC são esses candles Heikin Nash. A BTC agora a 19.070 e pouco, tá aqui, e a Nasdaq a 10.884. A Nasdaq tá virada numa jaca que não para de cair. Todo dia eu olho, tá menos 150, 200 pontos abaixo. Mas enfim, voltando ao nosso gráfico diário, em que claramente a BTC está aprisionada nessa cunha triangular, vocês vejam que o fundo, nessa madrugada de segunda para terça, bateu 18.950. É ainda um fundo ascendente em relação a todas aquelas agulhadas do finalzinho de setembro, começo de outubro. Em 21 de setembro a gente chegou a bater 18.125, naquela agulhada de 28 de setembro, 18.471, e a agulhada dessa madrugada ficou em 18.950. Então os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes. É claro que a gente está desenhando uma cunha triangular. Na banda de VWAP mensal da BTC, vocês vejam que a gente segue sendo engolfados pela grande banda de VWAP mensal do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, a do mês 8, a do mês 9 e está engolfando também a do mês 10. Preparando o terreno para um movimento possivelmente expansivo, já que essa série de engolfamentos aqui denotam a perda desse ímpeto vendedor. No intraday, a BTC está absolutamente didática, está lambendo a lower, voltando para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinal. Tá muito previsível a movimentação da BTC hoje. E enfim, na seara fática, o CEO da Morgan Creek Capital mantém a sua projeção de 250 mil dólares para a BTC. Segundo ele, essa pressão sobre os orçamentos ocidentais vai levar a BTC para, no mínimo, esse patamar. Ou seja, fica cada vez mais claro que quando o Banco Central norte-americano e o Banco Central Europeu não precisam nem criar um viés dovish ou ou extinguir esse aperto quantitativo. Basta colocar o pé no freio e os criptoativos vão explodir. E a Bitcoin subindo no Golfo Pérsico. Emirados Árabes Unidos, eles preveem o mercado cripto crescendo 10 vezes
ainda em 2023. Vamos ver se isso vai se confirmar. É o novo normal ali, principalmente Dubai está virando um grande hub cripto. E a exchange de criptoativos Coinbase obtém uma licença financeira em Singapura. É a expansão da Coinbase para a Ásia. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os últimos ataques da Rússia à Ucrânia. Joe Biden promete ajuda. Putin intensifica a guerra com ataques a alvos civis. Essa guerra está ganhando contornos brutais, está escalando em termos de gravidade. Isso aqui pode rapidamente escalar para um conflito nuclear. É bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Guerras não são boas, mas para o mundo cripto isso aqui pode ter efeitos muito positivos. E o Banco Central da Inglaterra teve que combater um incêndio ontem, segunda-feira, forçado a comprar títulos indexados à inflação. Para evitar uma liquidação de 2,1 trilhões de libras, o Banco Central inglês foi obrigado a intervir no mercado de títulos, que está colapsando. Na verdade, ninguém sabe quanto vale esses títulos emitidos pelo governo britânico, porque a inflação explodiu. E nessa incerteza, tá todo mundo pulando fora e o mercado de títulos britânicos está colapsando. Enfim, gente... O mundo está pirado e a autoridade de inteligência britânica destaca a ameaça da China mesmo em meio à agressão russa. Um alto funcionário da inteligência britânica alertou num discurso na manhã desta terça-feira que, embora a agressão russa tenha criado uma ameaça urgente ao Ocidente, o fato é que o crescimento exponencial da tecnologia chinesa para controlar dissidência e a sua crescente capacidade para atacar sistemas de satélites, controlar moedas digitais e rastrear indivíduos representam desafios muito mais profundos para o Ocidente do que a guerra russo-ucraniana. Segundo esse alerta dos órgãos de inteligência britânicos, é preciso ficar monitorando a China porque eles claramente estão num processo de expansão e domínio global que não pode ser ignorado. Ou seja, gente, o mundo está pirado, as tensões geopolíticas também estão muito exponenciadas. Nesse cenário de absoluta incerteza, eu tenho para mim que a BTC está muito resiliente, ela não está acompanhando essas quedas exponenciadas da Nasdaq. Obviamente, a BTC só vai voltar a subir quando a Nasdaq voltar a subir. O DXY está ganhando aqui mais um candle comprador. É muito improvável que o DXY rompa esse topo aqui de 28 de setembro em 114,77. Lembrando que o DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra francos suíços, ienes japoneses, euros, libras esterlinas. E existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. O que isso significa? Quando o DXY sobe, a BTC normalmente cai. E quando o DXY cai, a BTC sobe. E é bem provável que, encontrando esse platô resistencial em 114, a gente já está muito próximo, o DXY volte para encontrar a nuvem. Aí vai fazer tipo um topo duplo aqui. Já que esse engolfamento aqui foi brutal. No semanal, o DXY também está ficando bonito para queda. E, obviamente, que sem a Nasdaq reagir, como a gente consegue visualizar nesse gráfico aqui da BTC ancorado pela Nasdaq, a BTC vai continuar patinando. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.